Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, esse espaço que a gente tem todo domingo para conversar abertamente, francamente, sobre todos os desafios da maternidade, os desafios familiares. E eu já te faço um convite. Fica atento às nossas redes sociais durante toda a semana, porque a gente vai lançando perguntas, enquetes, para que você possa participar do nosso tema do domingo. Então é mais uma maneira que você tem de mandar sua mensagem e estar com a gente aqui no De Repente Mãe. Anota aí, @pod.derepentemãe. E vamos falar do nosso tema de hoje que, gente, eu vou falar uma coisa. Eu sou mãe de 2. E tem horas que eu já me vejo assim enlouquecida para conseguir dar atenção a todas as demandas dos 2. Agora, você imagina ter mais de 2. Só para você ter uma ideia, a taxa de fecundidade no Brasil, que já foi uma das maiores do mundo, vem caindo. Entre 2000 e 2023, o IBGE mostrou que passou de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Aí você vai me dizer, Luana, mas aqui na nossa região norte tem muito mais mulheres com mais de 2, 3 filhos. Pois é, a gente segue acima da média nacional. Mas, gente, se ter 1, para muitas pessoas já é complicado. 2, para mim, já é um desafio. Imagine ter 5. É um desafio que é emocional, financeiro, social. E é nessa rotina muito louca que está a nossa convidada de hoje. Deivani, vem pra cá, porque eu sei que você tá já com o coração apertado. Ela tem 5, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você topou vir contar a sua história. Tá. Mulher, você tem 5 filhos numa escadinha. Sim. Me conta as idades. A Radassa, ela tem 7, o Vicente tem 5, a Giovana tem 4, o Henrique tem 3 e a minha mais nova tem 1. Clarice. Gente, começou quando essa grande loucura? Foi planejada? Você já sabia, eu quero ter muitos filhos, eu quero começar cedo. Como é que foi que você planejou isso? Eu na verdade, o meu plano era ter 3 no máximo. E aí, quando eu completei 22 anos, que eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu engravidei da minha primeira filha. Mas foi por acaso? Foi um descuido? Foi pelo descuido. E aí, eu já completamente nervosa ali com essa notícia, né? Porque estava no início também do meu relacionamento. A gente estava mais ou menos ali 1 ano ainda. Eu e meu esposo. Então, de lá para cá. E aí veio o primeiro com mais ou menos 2 anos. O segundo, foi planejado? Não. Ou no descuido? Todos foram no descuido? Todos foram no susto. O terceiro, a partir do terceiro já foi ali mais complicado. Porque no terceiro, nós decidimos que queríamos parar. Eu me lembro que você falou aí que o teu plano era de 3. Isso. E aí o meu esposo fez a vasectomia. Só que depois de 6 meses eu engravidei de novo. Mais um medo desbloqueado, gente. Na primeira temporada nós conversamos aqui com a Samira Benoliel, que ela contou que descobriu a gravidez entre 5 e 6 meses já. Pode entrar na plataforma de podcast ou no YouTube do De Repente Mãe que você vai acompanhar essa entrevista. E muita gente já disse, nossa, desbloqueou vários medos. Agora você imagina, ele já com a vasectomia teve mais 2 filhos. Tivemos mais 2. Como é que foi esse susto? Como é que você percebeu que estava grávida? Pelos sintomas, né? Na verdade, primeiro veio aquele momento de negação. Não é possível. Meu marido tá com vasectomia. Aí, quando eu descobri, foi um baque, assim, pra gente. Porque... E o que os médicos disseram? É normal isso acontecer? Em 1%. Nossa, e ter 2 depois da vasectomia, quantos por cento? Gente! Aquele 0,00 probabilidade de ter. E aí veio até a 5ª. A última é uma menina. É uma menina, Clarice. E aí você, quando começou essa jornada da maternidade, tinha acabado de se formar. Você chegou a exercer a profissão em algum momento? Antes de me formar, eu fazia... eu trabalhava, né, já na área, fazendo monitoria na faculdade. Então, eu fazia acompanhamento de pacientes. Depois, eu até consegui atender alguns pacientes também que vieram comigo depois dessa minha carreira ali. Mas, depois disso, eu abri mão, porque... Eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio. Essa é uma questão. A gente fala muitas vezes dessa rede de apoio que é super importante. Pai não é rede de apoio, tá, gente? Pai tá ali para realmente acompanhar todas as necessidades. Rede de apoio é quem vem de fora, como uma avó, uma tia, amigos que vêm e conseguem fazer uma doação a mais desse tempo.
Você tem família aqui para te dar esse suporte? Eu só tenho uma irmã, só que a minha irmã tem a vida dela. Ela trabalha, ela é professora, né, hoje em dia. Então a rotina né? dela é de manhã até 10 horas da noite. Então é eu e eu. Agora, você recebeu muitas críticas, ouviu muito julgamento por isso? Muitas. Isso de diversas pessoas, assim, tanto da família, amigos, quanto de pessoas na rua mesmo. As pessoas, quando eu saio, me olham meio torto, assim. Nossa, que horror. É. Porque assim, se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás, minha avó, minha mãe, era assim, de 5 para lá, né? 5 filhos, 7 filhos, 12 filhos. Só que as coisas foram mudando, até pela questão financeira mesmo, né? Vocês não tinham esse planejamento para terem 5 filhos. Não. Como é que hoje vocês conseguem lidar com isso? Tem restrições por causa dessa quantidade de crianças para sustentar? Porque não é fácil, né? A gente vive, graças a Deus, hoje a gente tem uma condição boa de nunca falta nada, né? Para nenhum deles, graças a Deus. Aí teu marido também, de manhã, de tarde, de noite. Ele trabalha, ele sai de casa 5 horas da manhã, volta 8 horas da noite. E não ter alguém para te ajudar, é uma opção tua ou é uma necessidade? Uma necessidade, porque para eu ter a vida, a condição que a gente tem hoje, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, para eu dar o que eu dou para os meus filhos hoje, eu tenho que abrir mão de ter uma babá, por exemplo. Agora, você precisou abrir mão da Deivani mulher em algum momento? Muitos. Algum sonho teu você não conseguiu realizar ainda por causa da maternidade? Trabalhar na minha área, na verdade, né? Você não tem vontade? Tenho, mas aí eu penso, depois que eles crescerem eu vou ter tempo de trabalhar. Então isso não é uma questão para ti como... Antigamente era, hoje em dia não. Ai, que bom. As crianças estão na escola? Sim, 2 deles estão, outros 3 eu ainda não tive. Os mais velhos eu ainda não tive coragem de mandar, porque eu fico naquela de ser, pera, deixa eu ver se tu já sabe se proteger, já sabe se defender. Quantos anos você mandou para a escola? A minha filha, a primeira, ela foi já para o primeiro ano, ela não chegou aí para creche. O meu filho já foi para creche também, 4 anos. Sabe que eu tô nessa questão agora, porque a Maria tá com 1 ano e meio e todo mundo lá em casa dizendo, já bota ela para ir para creche. Que aí o irmão vai com ela também, que é na mesma escola e tal, e vai dar certo. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Nessa preocupação. Eu quero que ela se expresse melhor, eu quero que ela consiga contar o que acontece para eu ter mais segurança. Essa foi a minha preocupação desde cedo, assim. Então hoje você fica com 3 em casa direto, né? Fico. Os outros 2 estudam. Mas nas férias é uma grande loucura, todo mundo em casa o tempo todo. Tipo agora. Tipo agora. Meu marido, eu não sei como tá agora lá em casa. Mas ele consegue dar conta? Consegue dentro das limitações dele ali, que ele não tem muito jeito assim, igual eu, né, que eu já passo mais tempo com eles. Então eu já tenho ali um jogo de cintura, porque eu acho que para qualquer idade assim, para qualquer quantidade de filhos é uma dificuldade. Porque no primeiro, por exemplo, tu que teve a bebezinha, tu já tinha o teu, quando tu pegou o teu, ele já era um pouquinho mais velho, Já né? veio com 2 anos pra gente. E a tua bebê, tu já pegou desde o início. Então é uma rotina diferente do primeiro. Então eu acredito que foi uma loucura para ti conseguir se adaptar. Muito, muito. E sabe o que eu fico pensando? Nas noites lá em casa, cada um dorme num quarto, então o Vinícius tem um sono muito pesado. A Maria às vezes abre o berreiro, mas ele não acorda. E lá? Porque quando um abre o berreiro, daqui a pouco o outro abre o berreiro também, ou não? Como é que você consegue administrar? Não, eles têm um sono super pesado. Dorme no mesmo quarto. Deus quando é uma bom acorda... o tempo todo, né, gente? Porque pelo menos Só as crianças Deus dormem. Só Deus para me ajudar nessa. Aí você consegue ter uma noite, pelo menos, para se recompor, né? Mais ou menos, porque a minha bebê ainda acorda para mamar. Então aí, no outro dia eu tenho que estar disposta. E vou com tudo. Mas eu acredito que seja a adaptação, como eu estava te falando. Quando eu vejo mãe de um filho, de 2, eu não julgo, porque eu já estive naquele lugar. E eu sei que é difícil ter o primeiro filho, porque você não tem experiência nenhuma. Aí, quando você vai para o segundo, você tem que já se adaptar a outra rotina. Então, é difícil para qualquer quantidade de filhos que você vai ter. Mas você sabe, eu senti algumas dificuldades, por exemplo... o meu filho sempre dormia em cama montessoriana, aquela baixinha, e eu grávida, com barrigão, para botar ele para dormir, e eu sempre botei meus filhos para dormir. Eu já tinha dificuldade. E aí, você
sem ninguém para te ajudar, com um barrigão vezes seguidas para dar conta dessa rotina. Como é que foi fisicamente essa exaustão mesmo que você viveu? Ai, nossa, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. As gravidezes foram tranquilas, assim, questão de saúde? Questão de saúde, sim. Sempre me cuidei, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de saúde na gravidez. Mas de rotina, né? Rotina acabou comigo, porque eu tive também aquelas fases de pós-parto que a gente se sente emocionalmente frágil, sabe? E eu tive baby blues? Tive depressão pós-parto. Eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo de uma vez só. Gente, as crianças com que idade? Isso foi na primeira filha. Na primeira, quando a minha filha estava com 1 ano e alguns meses, eu já estava gestante do meu segundo filho e comecei a ter crise de ansiedade, mesmo assim. E eu não sabia o que era. Era em 2018, por aí, 2019, que eu tive essas crises e ainda era um tabu muito grande. Então, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. O que você sentia? Eu sentia arritmia cardíaca, eu sentia vontade de ir ao banheiro, várias evacuações, né? Eu tremia muito, eu suava muito, eu ficava muito desesperada com aquilo que estava acontecendo comigo. E aí, logo em seguida, eu tive depressão, que aí a depressão eu consegui identificar porque me dava aquela tristeza, que eu não conseguia levantar da cama, não sentia mais vontade de fazer nada, eu sentia que eu era um peso ali até para o meu esposo, eu achava que ele não me amava, eu precisava que ele ficasse me dizendo palavras de afirmação o tempo todo. E aí comecei a ter crise de pânico mesmo, que eu sentia medo de absolutamente tudo. Até de pôr o pé para fora da cama, eu tinha medo. E era um medo real, não é um medo assim que, poxa, a gente dá aquele medinho ali, era um medo real. Isso atrapalhou você a cuidar do seu filho? Eu não sei como eu consegui. Era a Radassa a primeira, né? Era a Radassa. Eu não sei como eu consegui. Você conseguiu buscar ajuda? Não consegui. Não consegui, eu não falei para ninguém. Eu não conseguia porque era um tabu e todas as vezes que as pessoas apareciam ali com uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, as pessoas diziam que era frescura. Naquela época era assim. Então, mas eu vou te falar, infelizmente, ainda hoje, assim, a gente aproveita inclusive para fazer esse alerta. Ter ansiedade, ter crise de pânico, isso não te faz fraco. Eu te falo porque eu já passei por isso. Eu já tive burnout. A gente, às vezes, acha que não vai dar conta e as pessoas ainda enfrentam isso como um tabu. E se tiver que tomar medicação, o médico vai te orientar. E isso também não é uma sentença de que você está doido. A gente precisa entender as nossas limitações e cuidar. E ainda mais quando a gente tem outras vidas que dependem da gente, como é o caso de uma mãe. Quer dizer, tudo isso, essa questão social que se criou em volta dessa questão de ansiedade, tudo te fez não procurar ajuda. Sim. Olha o risco que você correu. Exatamente. Não sei como eu consegui, acho que só Deus mesmo para me ajudar. Porque... E teu marido nisso tudo? Ai, ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Ele via ali, ele tentava de alguma forma me ajudar. Ele fazia de tudo, assim, dentro das limitações dele, me ajudar. Só que eu não falava para ninguém, eu não falava para minha irmã, não falei para meus pais, não falei para ninguém, não falei para ele. E quando eu já estava bem, porque assim, ó, quando eu tive, eu fui procurar saber o que estava acontecendo comigo. E eu procurei nas plataformas, YouTube. Usou a internet mesmo? Usei a internet para ver o que estava acontecendo comigo. E aí foi quando eu achei lá algumas coisas e eu vi lá que eu estava com ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Olha, a gente fez uma ação no shopping do De Repente Mãe, chamada O Presente da Minha Vida, que era uma cabine estúdio onde muitas mulheres foram contar seus depoimentos. E eu vou aproveitar que a gente está falando sobre essa questão, porque uma das mulheres que passaram pela nossa cabine deu um depoimento tão forte, também mãe de vários filhos, não me lembro agora se 4 ou 5, mas ela disse que o mais impressionante para ela é que os filhos salvaram a vida dela. Vamos acompanhar um trechinho desse depoimento. Os meus filhos mais velhos, eu digo que eles tiveram a maior parte de mim. Eles tiveram a maior concentração do meu amor. Vamos dizer que eu tive muito mais tempo para eles. Eu não viajava tanto como eu viajo hoje. Hoje em dia eu passo mais tempo fora do que em casa. Então eles tiveram o meu suporte enquanto eu estive lá todo o tempo. E eles não me dão trabalho nenhum. Eles chegam comigo, mas você está precisando de alguma coisa? Mãe, posso olhar as crianças para a senhora hoje?
São, assim, as pessoas que me livraram. Meu primeiro filho, inclusive, me livrou da morte. Como? Eu ia me matar, eu tentei me matar. Por quê? Eu estava passando por um processo de depressão. Pós-parto? Ansiedade, isso. Tentei fazer isso, não só uma, mas 2, 3 vezes. E assim, ele segurou na minha... Ele tinha 3 aninhos, ele segurou na minha mão. Mãe, não fica triste, eu tô com você, mãe. 3 anos. Com 3 anos. Ele não entendia nada, mas ele me disse tudo o que eu precisava ouvir. Tudo. Meus filhos são a minha vida, são aquilo que me mantém de pé, são o motivo de eu sair de casa todos os dias para trabalhar e para voltar. Você se arrepende de alguma coisa com relação a eles? Não, nem um pouco. Porque eles me ensinaram a ser a mulher que eu sou hoje. E quem é a mulher hoje? Eu sou a Tayana, tenho 33 anos, viajo aí mundo afora fazendo pesquisas, mas procuro dar sempre o meu melhor a eles. Feliz, sempre. realizada. Feliz, realizada, com os meus filhos bem. E é isso. Você é uma fortaleza, você é um acontecimento nessa vida. É. Eu não sei se os seus filhos expressam isso pra você, mas eu tenho orgulho de conversar com você. Muito. Porque eu tenho 2 filhos. Agora você me faz chorar. E tem muitas vezes que eu acho que estou fazendo tudo errado. Mas E eu não. tenho vontade de parar tudo, achando que eu não sou capaz, sabe? É quando a gente descobre a maior força do mundo. É. O depoimento completo você acompanha no nosso canal no YouTube, pod.derrepentemãe. Nas redes sociais também a gente tem outros cortes desse depoimento para você acompanhar. Hoje o nosso tema é a maternidade múltipla. Nós estamos conversando com a Deivani, que tem 5 filhos, que está contando para a gente todos os desafios dessa maternidade. Na verdade, uma escadinha, né, Deivani? Então a gente tem ali, mal venceu toda a dificuldade de parto, recém-nascido, já veio outra gestação. E você contou pra gente esse processo de depressão que você viveu também e que ainda bem que você conseguiu sair e que teu marido conseguiu te ajudar também a vencer tudo isso. Quando você, isso foi na primeira gestação, Isso. né? Quando você engravidou de novo, bateu o medo de viver a mesma situação? Muito. Muito, muito, muito. Eu tinha muito medo mais da depressão do que da crise de ansiedade, porque a ansiedade eu já sabia lidar com ela. A depressão não. Entendeu? E aí, quando eu pensava em todas as coisas que eu tinha vivido, começava a vir as crises de novo. Então, mas aí eu já sabia lidar com ela. E depois que eu venci a depressão, eu abri isso para minha família, né? Para os meus amigos, para todo mundo assim que me conhecia. Falei que eu tinha tido. Depois de vencer, né? Depois de vencer. Só que depois eu ainda tive algumas crises de ansiedade. Que vinham, porque eu pensava muito, via os gatilhos, né? Quando eu engravidava, via os gatilhos de tudo que eu tinha passado nas gestações anteriores. Então, eu tinha crise de ansiedade, só que meu marido já sabia o que estava acontecendo, então ele era muito parceiro meu. De alguma forma impactou nos teus filhos? Não, graças a Deus não. Assim, Ai, que bom. eu sabia me conter ali na frente deles. Eu acredito que eles foram a minha força mesmo, assim. Olha, a gente, durante a semana, vai sempre falando nas redes sociais sobre o assunto do domingo. Por isso, fica ligado, segue a gente em todas as plataformas, a gente está lá para que você fique atento ao que vai rolar no domingo e mande sua mensagem, participe, pod.derrepentemãe. A Mônica Siqueira disse assim para a gente, eu tenho 2, já são adultos, mas sempre quis só 2 mesmo. A Leilane Fonseca disse, não queria deixar o outro sozinho, então queria que tivesse com quem brincar, partilhar a infância. Quando você viu os 5 ali, vê os 5, você nota que tem uma relação de um proteger o outro, de realmente saber que eles não vão ficar sozinhos? Tem sim. Isso te afaga? Aí sim, meu coração já fica mais tranquilo, porque antes, quando eu tinha só uma, eu via ela sentada na porta assim de casa e ela ficava olhando pro nada.
sem ter o que fazer, com quem brincar. Ela olhava e quando vinha outra criança, ela ficava toda feliz. E hoje não, eles brincam muito, eles se abraçam e dizem que amam. E quando um vai brincar, chama o outro. Ai, que legal. E é o tempo inteiro assim, só que também tem as brigas, né? Nem sempre é só paz, né? E aí, uma dúvida pessoal. Eu, às vezes, me sinto em cima do muro, né? Quando eu vejo os dois ali, porque já aconteceu incidentes de um bater no outro, não intencionalmente, mas na brincadeira, um é muito mais velho do que o outro, né? E aí eu tento repreender, mas sem deixar transparecer que há algum tipo de possibilidade de preferência, para que não se sinta preterido mesmo, né? Então eu explico, olha, você é maior, então cuidado, porque ela é uma mocinha, ela é novinha. Como é que você lida com essa questão? Para não dar nenhum tipo de brecha para um pensar, poxa, que a mãe ama mais ele do que eu. Eu tento dar o mesmo tipo de atenção para todos eles. Por exemplo, se eu saio com um, eu saio com todos os outros. Mas sai com todo mundo de uma vez só? Não, eu saio assim Já de tô um pensando que por um. cabe todo Não, mundo. mas um dia desse eu saí com todos eles pro shopping, eu e meu esposo e os nossos Uma filhos. van. A gente foi em carros separados. Meu Deus. Nós fomos, e aí tu já imagina o olhar das pessoas, e a gente parava nos lugares, aí as pessoas perguntavam, são gêmeos, são trigêmeos, nossa, são do mesmo pai? Sempre me perguntam isso. Mas tem umas pessoas com os comentários que eu não sei de onde vem, né? Bom, vamos lá. A Regiane Barros, que está gravidinha, inclusive, disse sim, sempre quis ter 3 filhos. Opa! Alexandre, fica atento porque ela está grávida do segundo, hein? Diz que quer ter 3 filhos, porque família grande é tudo de bom. Ela, por exemplo, diz, somos em 4 irmãos. A Regina Albarado diz sim, para fazer companhia para o irmão, essa questão, né? De um chamar o outro para brincar. Enfim, a Pamela diz que está na tentativa, mesmo com as dificuldades de uma reumática, ainda quer ter mais um filho. A Alessandra disse, não, Deus me presenteou só com o príncipe, tá bom demais. A Rubenita diz sim, sempre quis ser 3, mas infelizmente a gente que trabalha fora o dia inteiro, ganha pouco, é um pouco mais difícil. E aí eu volto a pergunta para ti. No começo até eu citei que é uma dificuldade social, porque a gente vê essas questões das pessoas não estarem preparadas para serem empáticas, se colocar no teu lugar e ter mais cuidado com o que falam. É uma questão emocional, a gente está entendendo aí as dificuldades que você enfrentou, e uma questão financeira. Como é que você planeja agora médio e longo prazo? Porque um filho na escola, já a gente sabe que não é tranquilo, mesmo que você consiga recorrer à rede pública, que muitas vezes também não consegue abarcar toda a demanda, toda a necessidade que existe, e com 5, vocês têm algum tipo de planejamento? Conseguem fazer uma poupança? Pensam a médio e longo prazo? Sim, a gente consegue fazer. Por exemplo, agora nós temos 2 na escola. Nós já sabemos qual gasto nós temos com 2. E agora vai entrar a 3ª. Então a gente já tem esse planejamento. A gente vai se planejando conforme as coisas vão acontecendo, entendeu? A gente já pensa lá, quanto é que eu vou precisar para colocar tal filho na escola? Aí, conforme a gente vai colocando um, a gente vai fazendo a poupança. E já vai fazendo, pensando nos outros também. Entendeu? Agora, presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Ai, meu Deus! Pensa em vir um 6º? Não! Mas, ele fez a vasectomia. Você operou alguma coisa, não? Não. Então, não quer dizer que pode operei. vir. É um risco. Não pensa em fazer uma laqueadura, algo do tipo? Eu até pensava, só que aí eu me pergunto, quem vai cuidar de mim? Tem o pós-operatório, né? Por conta do pós-operatório eu ainda não me operei. Quando você fica doente, como é que você faz em casa? Eu não fico. Porque eu realmente já ouvi dizer que mãe não pode ficar doente, né? Porque qualquer dor de cabeça, o que for, a gente tem que passar por cima para poder mesmo cuidar das doente, eu tenho que dar meu jeito. Entendeu? Quando eu preciso ir ao médico, que é muito sério, assim, aí a minha irmã sai do trabalho, pede lá uma permissão, né? Ou então meu esposo. E aí eles vão me acompanhar. Ou então ficar com as crianças. Gente, e as coisas da rotina de casa, por exemplo? Eu, desde que tive filho, nunca mais tomei um banho sossegado. Hoje, menina, foi engraçado. Hoje o Vinícius estava assistindo um vídeo lá de super-herói
E aí ele botou a fantasia de super-herói e eu fui tomar banho e ele ficava o tempo todo dentro do banheiro. Mãe, tem algum vilão por aí? Eu falei, não tem não. Aí daqui a pouco ele tava, mãe, tem algum vilão por aí? Quer dizer, nunca mais um banho sossegado Não, com 5 nunca em mais, casa. nunca mais. Às vezes eu falo ao meu esposo, eu vou lavar o cabelo hoje, então ele já sabe, ele dá o jeito dele pra distrair as crianças enquanto eu tomo meu banho. Mas mesmo assim, a minha filha fica lá na porta, mãe, mamãe. Meu mamãe. Deus. Como é que é a vida de casal? Casal assim, a gente arruma um tempo, né? A gente tem 5 filhos. Não podemos entrar em detalhes, porque estamos muito cedo na televisão. Mas aí, eles dormem todos no mesmo quarto ou tem Dormem. filhos que dormem com você? A minha bebê dorme comigo. Aí é cama compartilhada ainda que você faz. Você fez cama compartilhada com os outros? Sim, com todos. Com Até que todos idade, mais ou eles. menos? Hoje em dia, eles dormem com a gente, depois a gente coloca eles na cama deles. O começo ainda é com vocês, na cama. É porque é muito... Eu acredito que a gente... Como a gente não tirou, por exemplo, como eles estão vendo lá eu com a minha bebê para fazer dormir, eles também querem colo, né? Você E amamentou aí- até que idade os outros? Ou amamenta até que... Eu amamentei mais ou menos até 1 ano e meio todos eles. A minha filhinha da mama, ela tá com 1 ano e 3 meses. E eu só parava porque, assim, eu me sentia muito exausta. E aí eu acredito que os meus filhos também foram largando conforme eles foram vendo, né? Eu não sei, eu acho que só Deus vai fazer eles pararem, para querer parar mesmo de... Nossa, mas a amamentação por si só, ela já é bastante exaustiva, mas toda a rotina de casa, você tendo que dar conta de tudo sozinha com os outros filhos, realmente é bem puxado, né? Muito puxado. E você conseguir ainda amamentar até 1 ano e 3 meses, amada, você é guerreira, viu? Porque não é fácil, não. Introdução alimentar foi tranquila para as crianças? Não, para nenhum deles. Porque assim, eu tinha que fazer várias refeições, né? Assim, tinha que fazer do pequenininho, tinha que fazer a minha, tinha que fazer dos outros. Cozinhando várias coisas diferentes. É. Porque um não pode sal, o outro não pode doce, cada fase tem uma necessidade diferente. Uhum. Aí vem, às vezes, quando a gente sai para algum lugar, festas de finais de ano. Quando a gente sai, eu tenho que ficar de olho ali se a criança não vai pegar alguma coisa que não pode comer, porque às vezes tem os adultos que dão, assim, né? E aí me conta, você falou de festas de fim de ano, você tem Vale Night? Não. Não tenho. Como que vai ter Vale Night, né? Não tem jeito. Não tenho. A nossa convidada tem 5 filhos. Aí você imagina que só uma boa rotina para fazer tudo funcionar direitinho em casa. Porque a Deivani não tem babá, é sozinha nessa missão árdua. Deivani, eu estou muito feliz hoje de poder te ouvir aqui, porque eu tenho certeza que essas tuas dicas e a forma como você fala sempre de uma forma tão positiva, mesmo das dificuldades que você enfrenta, vão estimular outras mães que podem estar naquele momento sentindo, poxa, não vou dar conta. Porque, gente, isso passa na cabeça da gente vários momentos da vida. De que a gente não é a mãe ideal, de que a gente não é a mãe perfeita. Já passou na tua cabeça isso Ixi, também? diversas vezes. Eu acredito que quando vem a mãe, vem a culpa junto, né? Mulher vem foi o as nosso primeiro episódio dessa cobranças. temporada. Culpa. Vem culpa, vem cobrança. A gente se cobra muito até por coisas que não estão ao nosso alcance. A gente se vê como um robô. E a gente não é um robô. Você hoje consegue entender que você não vai dar conta de tudo e elencar o que é prioridade naquele momento? Sim, hoje em dia eu consigo, mas antigamente eu não conseguia. Eu tentava dar conta de tudo. E eu acho que por isso que eu adoeci. Isso é muito importante. Você tira alguns minutos para você, nos dias ou na semana? Tiro, assim, quando as crianças dormem, né? Ou então antes deles acordarem, eu acordo um pouco mais cedo, eu tomo um café sozinha. Eu gosto de ter o meu momento ali de paz. Eu poderia tomar café com eles, só que quando eles começam a tomar café, é o tempo inteiro, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Então, acaba que eu não consigo me alimentar direito. E aí, eu acordo mais cedo, tomo meu café, ou então, antes de eu dormir, eu tenho ali meu momento, eu vou assistir um filme. Durmo no meio do filme? Durmo, mas eu tento. Eu, por exemplo, assisto filme como série, né? O Eu filme também. vai em 3 noites, assim, porque na metade eu já estou apagando. Mas eu estava falando sobre rotina, que foi um ponto que na nossa conversa nos bastidores me chamou a atenção. Você dizendo que tem a rotina muito determinada com as crianças. Como foi que você percebeu? Foi na prática ou você
escutou isso de alguém, aprendeu em algum lugar? Como que você começou a colocar isso em prática? Antes eu não tinha rotina nenhuma. As crianças, elas acordavam às vezes cedo, às vezes tarde, e eu dormia assim, meia-noite. Então eu vi que era muito prejudicial para elas, e via médicos, pediatras falando, né, que criança não podia ficar até tarde acordado. Então eu comecei a mudar a rotina deles e tentar ali criar uma rotina que eles vissem o pai também. Porque o meu esposo, ele chega tarde em casa. E aí, como é que é a tua rotina hoje? De manhã eu acordo mais ou menos ali 6 horas, aí eu já acordo os meus filhos para ir para a escola. E aí eles vão para a escola e é quando eu vou tomar meu café. Aí depois minha bebê acorda, às vezes ela acorda para mamar, né? Cedo. E aí ela acorda, aí os outros já acordam, eu já vou fazer a rotina. Eu nunca faço as coisas dentro de casa com eles dormindo. Por quê? Porque eu acredito que quando eles dormem, eu também tenho que descansar. Isso é sensacional, porque a gente vê muito isso em postagem da internet. Aproveita que a criança dormiu, vai dormir. Você consegue fazer isso? Consigo, quando tá só os 3 que dão uma Mas descansada eles ali à dormem tarde. no mesmo momento? Sim, por conta da rotina. E eles dormem quantas vezes no dia? 2? Uma só. Minha bebê dorme 2 vezes e os outros dormem uma só. Às vezes eles não dormem, só que eu sempre coloco ali um livro para eles lerem, ou então alguma coisa para eles pintarem. E é o tempo que eu fico ali descansando. Mas quando eles acordam, que eu vou fazer minhas coisas, eu vou limpar a casa. Você usa telas? Às Pras vezes, não. É muito limitado ali as telas para eles. Eu não gosto muito, até por conta dos profissionais. Eu sempre escuto muito, eu ouço muito pessoas que vão me ajudar, né? Porque... Sabe o que é legal a gente mostrar isso aqui? Porque assim, quando você vê na internet, tem aquelas mães que pregam a maternidade, às vezes, muito romantizada. Mas tem muitas daquelas dicas que são reais, como, por exemplo, essa questão de não usar telas. Você imagina a rotina muito puxada que você tem com 5 e consegue manter um uso restrito de telas para eles, né? E aí, que alternativa você usa para driblar isso? Desde pequeno eles leem muito. Eles recebem muitos livros de presente dos tios, ainda bem, né? Eles recebem muito lápis de cor, caderno para pintar, então eles se distraem muito. E lá em casa é um quintal enorme, então eles brincam muito. Eu deixo aberto lá para eles brincarem quanto eles quiserem. Você tem animal de estimação? Não, que eu não consigo dar... Imagina, desculpa, dar conta de 5. Eu fiz a pergunta e na mesma hora eu me arrependi, porque eu falei, gente, como é que com 5 filhos vai dar conta? Desculpa, esquece que eu te perguntei. Mas ele fala, na hora do almoço, todo mundo come junto? Come junto, senta na mesa, junto. janta junto. A gente espera o meu esposo chegar. Aí eles vão conversando, pai, tal coisa, pai, não sei o quê. E aí a gente faz a rotina ali, antes de dormir, dá banho em todos eles. Aí às vezes meu esposo conta histórias, brinca um pouco ali para ver se ele descansa um pouco. Né? Mesmo com exausto, ele já estando muito cansado, ele sempre tem esse tempo de brincar com as crianças. Isso é muito então importante. Isso me ajuda muito. Enquanto ele brinca, eu vou tomar meu banho. Mas você bota todos para dormir juntos? Sim. Que horas, todos, mais ou menos? 8h30 no máximo. 9 horas assim no máximo, porque no outro dia meus filhos estudam. Se um não está dentro do quarto, os outros não querem ficar. Eles dormem todos no mesmo quarto? Todos no mesmo quarto. Então, se um entrou, todos eles têm que entrar para dormir. Sensacional. E sem drama, sem estresse. Todos eles já sabem, horário de dormir. A gente sempre fala, a gente vai jantar, daqui a pouco vocês podem brincar um pouco, depois vocês vão tomar banho, depois vocês vão dormir. Então, eles já sabem exatamente o que eles têm que fazer. Essa previsibilidade também é importante na hora de você instituir uma rotina, né? Isso, porque isso aí evita muitas birras. Eu não tinha isso antes, né? Agora eu adotei e eu uso isso pra tudo. Até quando a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai passar em tal lugar e depois a gente vai voltar pra casa. Então, e você ele começou já no sabe. 2º ou no 3º filho a rotina? No terceiro. E aí, para os outros que já eram acostumados à falta de rotina, como é que foi adaptar? No início foi muito difícil, porque eles queriam dormir tarde, eles queriam brincar até mais tarde, então foi difícil no início, só que conforme a gente foi tendo essa persistência, né, constância, eles foram começando a aderir à rotina. Até que eles começaram a estudar também, eles chegam em casa e já estão cansados, então... Você tem problema com birra?
Muito com o meu de 2 anos e com a minha bebê, tá começando agora. Então, para a gente começar a se encaminhar para o encerramento, a pergunta que não quer calar. Você ainda tem sanidade? Como é que você faz para manter a sanidade? Como é que você traria essa dica para as mães que nos assistem agora? Eu acho que a gente tem que se colocar muito no lugar da criança e tentar... eu me recordo muito como eram meus pais me tratavam antigamente, né? Eles não me ouviam muito. Eu tenho 3. Então já era uma família grande. Já era uma família grande, então eles não me ouviam muito, mas eu acho que veio muito da criação, né? Antigamente, os filhos não tinham vez, não tinham voz, então vai tendo aquela criação e eles vão passando de geração em geração. Então, eles não me ouviam muito. E eu tento ouvir ao máximo os meus filhos, só que nem sempre eu tenho paciência, porque eu tenho 5 crianças em casa. E às vezes eu já estou ali no meu limite e eu tenho assim, às vezes eu dou um berro e aí eu me arrependo. Mas você se respeita também no seu limite, né? Sim, me respeito no meu limite. E quando eu ultrapasso o limite, eu tento pedir perdão dos meus filhos também, né? Eu converso muito com eles, então eles sabem que algumas coisas é culpa minha, né? Eu sempre falo, não, meu filho, me desculpa, a mamãe está errada, a mamãe deveria ter feito isso, a mamãe não deveria ter brigado. E a gente se abraça, eu peço perdão. Eu acredito que isso é muito importante também, você mostrar para o seu filho que você é um ser humano, né? Você tem uma relação muito aberta com os seus filhos, né? Muito Eu próxima. acredito que isso me ajuda muito. Você acha que mãe tem que ser amiga ou mãe é mãe e amiga é amiga? Eu acredito que tem que ter um meio termo, porque mãe tem que ser mãe também. Mãe tem que impor limites, mãe tem que colocar ali a criança no caminho que ela tem que ir. Só que a mãe, ela é um ser humano, né? E os filhos também são seres humanos. Então eu acredito que eu tenho que me colocar no lugar do meu filho. Eu sempre dou muito amor e eu tenho muito cuidado também com essa questão de não querer colocar a minha filha mais velha como mãe dos outros irmãos. Então, todas as vezes que ela tenta pegar essa responsabilidade para ela, eu olho para ela e digo assim, filha, eu sou sua mãe, eu que tenho que cuidar de você, dos seus irmãos. E ela me entende, ela me compreende, graças a Deus. Você é uma guerreira, você é uma graça, você é um exemplo, porque obrigada. Não é fácil ter mais de um filho. Não é fácil ter um filho, né, gente? E assim, você consegue manter a tua clareza de qual é o teu limite, de se respeitar e respeitar os teus filhos. Nossa, estou muito feliz de poder contar a tua história aqui. Obrigada pela confiança. Obrigada. Sucesso para você, que seja um ano maravilhoso este 2025. Amém, para você também. Sucesso no teu programa que está começando agora, né? Obrigada. Gente, tá acabando o programa de hoje, tá acabando o ano, mas a gente, nesse começo de Repente Mãe, na tela da TV, porque assim, é o momento de renovar, né? Que seu ano novo seja maravilhoso, seja incrível. Comece agora a trazer as boas energias, os seus propósitos, para que em 2025 você possa realizá-los. Ser feliz, se respeitar, entender o que é que você merece para conquistar o que é para ser seu. Feliz ano novo e a gente se encontra no próximo domingo. Até lá!